Bom dia. Vamos de novo. Ei, Jaque, bom dia. Tá com o dedo afiado, hein? Manda. Bom E dia! aí? E aí? Vou aumentar o volume aqui. Buenos dias, Tudo muchachos. bem, né? Tranquilo? Tudo certo. Muito frio aí, não? Hoje tá mais fresco, Mais fresco, tá mais fresco. vai ser mais tranquilo. Ontem a gente foi pra praia, tomou um torrão aqui, fez quase 30 graus. Nossa! É, e já. É bom. Vamos lá. Amor, você vai participar agora? O Dani tá terminando de maquiar o olho. Ela sempre diz que ela tá querendo esclarecer, ela não é japonesa. Bom dia, Carla. Chegou. Eu tento, mas não tem jeito, não. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, tudo jóia. Aí, tudo vermelho, ó. Aqui. Meu Deus. Tem maturidade pra sol, é isso que dá. Sol da manhã, hein? Imagina se fosse do meio-dia. É. Meu Jesus. Vamos lá. Você quer abrir aí, amor? Vai, eu leio. Você lê? Papai do céu, obrigado, Pai, por mais um dia. Por nossa família. Obrigado por ter enviado Jesus. Em misericórdia nossa, Pai. Eu peço, Senhor, que não deixe a gente interpretar a sua palavra. Revele a nós a sua palavra. Não deixe que a gente interprete do nosso jeito. Revele, Pai. Revele através da nossa boca. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Vamos lá. Gênesis 38. Judá e Tamar. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Irá. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho, que ele chamou de Er. Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, deu à luz ao terceiro filho e chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er, case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar, volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do seu pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Irã, o Adulamita, subiram a Tima para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá.
alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a tina para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu, retornou a vestir as roupas de viúva como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo, Irã, o adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Irã, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Enaim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então, Irã voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo dali zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: tragam-no para fora e queimem-na. Quando estava tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, reconheceu a mão de seu irmão. Não, o bebê, porém, recolheu a mão de seu irmão e saiu. E seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com um fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Ó, um que saiu, o outro foi lá e puxou. Ó, o poder da primogenitura naquela época, né? Fica aí, rapaz. Que loucura, rapaz. Vai lá. Não, pode ir. Eu? É. Então, essa história é um fato meio isolado, né? Porque a Bíblia começa ali, no capítulo anterior a falar de José já, né? É. E aí enterrou a história de José praticamente para começar a falar sobre essa história. Então, isso quer dizer que tem realmente um grande significado, né? É importante, porque senão não interromperia a história de José, né? E eu quero ressaltar aqui, entre todos os pontos que a gente precisa falar aqui, né? Que o Espírito Santo tocou no nosso coração,
o principal deles, né? Que o que Judá, por que Judá fez o que ele fez, né? Porque ele tinha medo, porque ele achou que a maldição ali da morte dos filhos dele estava na mulher, né? Estava na Tamar. E por isso ele, de uma certa forma, mentiu para Tamar, né? Falou, vai lá, né? Meu filho primeiro já morreu. O segundo também. Então vai lá, fica lá na casa do teu pai, porque eu não quero que meu terceiro filho morra, né? Porque o problema está em você, né? E aí a gente viu ali, né, que o primeiro filho, ele era perverso aos olhos de Deus. Não falo o quê, mas era perverso, né? E o segundo, aquela lei, a lei de antigamente, né, que depois entrou na lei de Moisés mesmo, era que quando uma viúva morresse, uma mulher morresse, o seu irmão tinha que dar seguimento na descendência, né? Ter filho com ela. E até o momento em que ela engravidasse, para que desse seguimento na descendência. Depois que ela engravidasse, o filho, que não seria do irmão, seria do pai que já estava morto, né? Então não era considerado filho do irmão, era considerado do finado lá, né? Que morreu. E depois que o filho nascesse, o irmão não poderia mais ter relações com a mulher. Era realmente só para dar um filho para ela, para continuar a ter a herança lá e tal, né? E o que aconteceu? Por que o segundo filho de Judá, o que ele fez? Ele talvez estava usufruindo da herança do irmão, né? Porque depois que o filho nascesse, aquilo tudo não iria ser mais dele, né? Ele não teria mais acesso a essa herança. E ele não poderia mais ter relações sexuais com ela, né? Então, aí não se sabe, a gente supõe algumas coisas, né? Que talvez seja por esses motivos que ele jogava a sua semente no chão, né? Que o sêmen não deixa de ser uma semente. Então, ele jogava a semente dele no chão. Morreu também. E morreu também, né? E aí, ela foi para casa do pai dela, a primeira oportunidade que ela teve. Do pai. Sogro. Não, ela foi para casa do pai dela, né? E aí, a primeira oportunidade que ela teve, ela viu que aquela promessa que o sogro dela tinha feito não ia se cumprir, né? A primeira oportunidade que ela teve, ela foi lá e estava certa do que ela ia fazer, né? Foi lá, se vestiu, trocou as vestes e tudo. E ela sabia. Ela não foi lá para conversar com o Judá. Ai, Judá, você esqueceu de mim. Ai, o seu filho, vim aqui conhecer seu filho. Não, ela sabia o que ela queria. Ela foi lá porque ela queria se deitar com ele e ter um filho dele. E naquela época, o sogro também estava incluído. Ele poderia ter um filho também com ela. Então não era só os irmãos, era o sogro também, né? E aí acontece dela, na minha Bíblia aqui, na nossa Bíblia, fala que no mesmo dia ela ficou grávida. Então, imagina, né? Se não tem um propósito nisso, né? Não foi por acaso que ela ficou grávida no mesmo dia e que tudo isso aconteceu. E é isso, assim, que eu pontuei, assim, que foi isso. Agora, pode falar, amor. Eu acho muito doido isso, cara, porque eu tava falando pra Amanda. Mais à frente ali, vou dar um spoiler, né? Mais à frente a gente vai ver sobre as tribos, né? Moisés vai ter que separar umas tribos. Só que as tribos não é que nem a tribo que é de hoje em dia, né? Tipo, é uma tribo lá, tipo, amigo, tal, que nem os índios aqui. Não, aquela tribo ali que Moisés vai separar é um clã familiar, né? Então começa pelo clã familiar e foi crescendo, né? E Davi vem dessa linhagem, né? E Jesus vem dessa linhagem. Sai todo mundo da tribo de Judá. Por isso que Jesus hoje é considerado o leão da tribo de Judá. Aí você começa a olhar a história, você fala, impossível.
Não, não dá. Como que o meu Salvador, o meu Jesus, sai daí, cara? Não tem como, velho. Olha quem que ele era, a loucura que esse povo era, né? E, mas se você for olhar assim, pô, para com isso, cara. O tanto de maldição, o tanto de coisa que esses caras tinham, imagine, né? Tipo, aí o que que acontece? Vai ter uma história ali no meio que vai. Vou contar um spoiler rapidinho só pra gente conseguir entrar num pensamento. Vai ter uma história no meio que os espias, tal, eles vão ter que ir numa cidade e tal, e aí eles são presos ali na cidade, dá um rolo tal, e eles têm que... Uma pessoa ajuda eles a sair fora da cidade. E essa pessoa é Raabe. Raabe, ela era uma prostituta também. E quando acontece que cai os muros de Jericó e tal, Raabe entra, adivinha em que tribo que ela fica? Na tribo de Judá. E da tribo de Judá, também da linhagem de Raabe, Cristo vem. Cara, é muito doido. Você fala, cara, mas que doideira, né? O que será que Deus leva em consideração, né? Tipo assim, você acha que ele fala assim, cara, vamos ver quem tá mais sujo de lama aqui para poder, para poder sair, tipo, um rei. Sai Davi de lá. Depois sai os reis dos reis, sai da tribo também, que sai de Judá também, né? Que será que ele leva em consideração? E ele leva em consideração o coração, cara, né? Se você for ver, se você for pensar assim, pô, será que ela foi maldosa em se deitar com o sogro para que a linhagem dela continuasse? Né? Ninguém queria que a linhagem dela continuasse. O sogro não queria, os filhos do sogro não queriam, ninguém queria. O que será que aconteceu para que ela... Por que ela tomou essa atitude? Então, olha quão difícil era, naquele tempo, para que as pessoas pudessem dar continuidade nas suas famílias. Olha o que as pessoas tinham que fazer para que as suas casas, para que as suas famílias fossem abençoadas, cara. Dar continuidade na sua geração. A mulher tinha que mentir, tinha que se passar por prostituta, só porque não tinha Jesus, cara. Né? Porque eu lembro que tinha eu não sei se era na Praça é Nossa ou na escolinha do professor Raimundo, que tinha um cara que falava assim, é que eu não tava lá. Não sei se lembra desse cara, não lembra? Ele fala assim, não aconteceu isso, é que eu não tava lá, né? Senão ele ia dar um jeito, né? Literalmente é isso, é que Jesus não tinha vindo. Então não tinha como dar jeito nenhum. Não tinha jeito a se dar. Né? Por quê? Porque o povo aqui, não tinha como o povo ser como nós somos hoje, como os filhos. Nós somos filhos por posição. Nós temos posição de filho. E o povo era servo por condição. O relacionamento de Deus com o povo da antiga aliança, do Velho Testamento, era um Deus vamos assim, se relacionando com o seu povo, né? Com os seus servos. No Novo Testamento, é um pai se relacionando com seus filhos. Então não tem como por que o Novo Testamento é um pai se relacionando com seus filhos? Exatamente por causa de Jesus. Porque nós somos uma nova aliança, nós somos uma nova criação, né? E eles não. Então por isso que para eles era mais difícil. Mas e hoje? Hoje, se fosse hoje, a maldição que eles carregavam ali, né? Perpetuar a minha família ou algo assim. Hoje, eu tava lendo esse final de semana o Novo Testamento e eu achei muito legal, porque Jesus, quando ele já começa falando sobre o seu Pai que está no céu, em tudo. Não, seu Pai que está no céu, seu Pai que está no céu, o Pai que está no céu, o Pai que está no céu. Então, ele já começa, se você for olhar, a primeira pergunta que existe em Gênesis é Deus fazendo para Adão. Adão, onde você está? E a primeira pergunta que tem
no Novo Testamento são os reis e os magos perguntando aonde está o rei dos judeus. Se você sabe onde está Jesus, você sabe onde você está. Se Jesus teve que perguntar para Adão onde ele estava, o povo da velha aliança também não sabia onde eles estavam em Deus. Eles não sabiam quem de fato eles eram. Não tinha como isso acontecer. Por isso que toda essa parafernália aconteceu, né? Por quê? Porque a maldição do Velho Testamento não é que se fosse uma maldição, é que Deus não se relacionava com eles como filho. E tem uma diferença muito grande hoje pra gente isso, né? Nós nos relacionarmos com Deus como filho de fato. Eu não posso olhar para Deus como eu me vejo. Eu tenho que olhar para o Pai como o Pai me vê. E como que o Pai me vê? O Pai me vê santo. O Pai me vê amado. O Pai me vê justo. É assim que ele me vê. E tudo que eu fiz, já você não fez, você é uma nova criatura. Né? Tô lendo um livro, no livro Sua Nova Identidade, do pastor Maurício Fragalho. E ele fala bem assim, uma coisa que a gente tem que entender já de começo na nova criação. E isso eu achei muito interessante, muito legal. Porque é o que o povo não sabia. O povo da antiga aliança, eles viviam de corpo e alma, né? Eles já saíram do jardim que estava no Éden, eles saíram sendo corpo e alma. Eles não sabiam o que era. Tanto que quando Jesus fala com Nicodemos que ele tem que nascer do Espírito, ele fala, hã? Eu vou ter que voltar, ler lá pro ser filho da minha mãe, velho, de como que eu já sou? Como é que eu vou voltar para lá? Ele fala, não, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Não tem o que fazer. Você nascendo da carne, você vai ser carne. Se você continuar sendo carne pro resto da tua vida, você vai ser carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Foi o que Cristo falou para Nicodemos. Aí, quando ele vai no posto, não sei se é o posto de Samaria, ele encontra a mulher e ele fala assim, Deus procura nos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Opa, então não posso adorar a alma e nem com o corpo. Não, porque o governo do corpo é o espírito e o governo da alma é o espírito. É assim que nós somos. Isso é uma nova criação. É uma metanoia, é o que o Romanos 12 fala. É uma mudança totalmente da nossa mente. Por que esse povo não entendia nada disso? Por causa disso mesmo. Eles tinham que correr muito, fazer tudo por seus méritos para conquistar alguma coisa. Mas para nós não. Nós temos que estar numa posição de filho e saber que já foi feito por nós. Nós só temos que aceitar o que Cristo fez. Porque ele já fez isso por nós. A nossa geração não é nossa geração. Nossa geração é a geração de Cristo. Porque nós somos uma nova criatura e nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Olha a diferença, cara. Que diferença. Você fala, rapaz do céu, o povo tinha que se matar. A mulher tinha que passar como prostituto, o rolo tinha que virar, nossa, virava num angu o troço. E hoje eu só preciso saber a minha posição em Cristo. Só. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Por isso que nós somos uma nova criação. Quando Deus vai fazer o homem, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Beleza, vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Mas o que Deus é? Deus não é espírito? A palavra dele não diz que ele é espírito? Se ele vai fazer o homem a imagem e semelhança, nós somos o quê? Espírito. Porque foi isso que aconteceu lá, foi isso que Deus fez. Tá aí o pó da terra. Deus transformou, Deus fez o homem à imagem e semelhança e formou o homem do pó da terra. Há uma diferença em fazer e formar. O arquiteto, acho que desenha a casa, né? E o engenheiro vai lá e conclui aquilo que ele viu da obra. Conclui aquilo que ele viu que o arquiteto fez. É exatamente isso que nós somos. E aí, por isso que nós somos uma nova criação. Por isso que nós não precisamos fazer mais nada disso. Porque nós estamos anulando o Velho Testamento? Não, estou anulando o Velho Testamento. Simplesmente estou dizendo que para nós é diferente. Porque nós estamos numa nova aliança. Nós somos uma nova criatura em Cristo.
E é a partir daqui que nós temos que levar a nossa vida para frente. Porque não é mais pelos nossos méritos. Lá era tudo pelo mérito deles, cara. Né? Tudo pelo mérito deles. Nós não, nós temos Cristo. E a partir de Cristo para frente é que nós temos que ver como Deus nos vê. Né? Como que Deus nos vê? Deus nos vê como filho. Por que Deus nos vê como filho? Porque foi a oração do Pai Nosso. Jesus falou, como é que nós temos que orar? Pai Nosso que estás no céu. Ué, nem sabia que eu era filho de Deus? Como é que eu vou orar Pai Nosso? Jesus não tinha ido ainda. Mas era com a oração que ele deixou para nós. Então é assim que Deus nos vê. Então nós não precisamos mais fazer nada para os nossos méritos, né? É nos colocar em situações que talvez vai por mérito, que nem ela se colocou. Se fosse no tempo de hoje, ela tinha se colocado numa tremenda enrascada, né? Ela estava tentando fazer alguma coisa para ter uma geração. E nós não precisamos fazer para ter. Nós somos, por isso fazemos. Porque nós já somos uma geração que está em Cristo. Foi isso que eu vi, a diferença ali. Quer falar? Fala um pouquinho, não? Cara, hoje eu acordei cedo para estudar. Eu gosto de conversar com você, que é sempre um papo mais elevado da palavra, né? E assim, é muito difícil, até para a maioria das pessoas, até as crianças, até para nós, né? Entender essa diferença de fato de corpo, mente e espírito. Porque você pega assim um conhecimento trivial, corpo é o corpo, beleza. Tá, e a alma? Cara, normalmente quando você fala assim, a alma, as pessoas já pensam, alma é um espírito. Né? Já com conhecimento mais raso, você já pensa a alma. Então o que eu não enxergo do corpo é a alma. Mente, vontades e emoções, beleza. Mas o espírito está acima disso. Agora como? Bom dia. Bom dia, Davi! Bom dia. Agora como entender essa parte do espírito? Porque a mente é fácil de aprender. Você pega uns livros, entende como que o cérebro funciona, e aí você coordena tudo. Você manipula, você faz o que você quiser. Você manipula as pessoas, você consegue se formatar ou ter as ações que você quiser. Tranquilo. É só estudar a mente. Neurociência tá aí, enfim, a ciência explica bastante isso. Só que o espírito não, né? Não tem nenhuma parte da Bíblia que diga faça o curso tal, vá no discipulado, vá na catequese, vá na escola. Não, né? Porque o espírito, você não aprende o espírito, você tem a revelação, né? Através da palavra. E esse é o mais doido, porque você pega assim, Paulo não fez nenhum curso de teologia, eu tô fazendo, você tá fazendo curso de teologia, mas Paulo não fez, né? E aí ele fala assim, já não sou mais eu que vivo, né? Cristo vive em mim, Cristo Jesus vive em mim. Pô, olha, né? Que doideira. Então é muito difícil, quando você parte para esse lado, né, de entender o espírito. A palavra, ela não é para ser entendida, né, interpretada. Por isso que eu falei, é para ser revelada, ela se revela. Né? Se você se abrir, você vai entender de fato que isso é uma coisa superior. Então é difícil falar assim, pô, que o espírito governe a nossa alma. Quando a gente está só conhece a alma, você não consegue entender isso, né? Como que assim, tem uma coisa além disso? Tem uma coisa além disso. E que, se você quiser, ela governa, se você deixar. E aí, você estava falando de descendência e tal, dos clãs, eu fiquei pensando assim, tá, a gente tá em que clã, né? Hoje a gente é descendente de alguma coisa, descendente a Dani de italiano, né? Eu sou dizem que de espanhol, porque eu não conheci nenhum ancestral, nunca ouvi nenhuma história, misturado com português. Mas quem que disse isso? Meus pais falaram, você é descendente disso, que os seus antepassados são disso, né? Aí, o nosso pai celestial, o nosso pai mesmo diz o seguinte, que a gente é imagem e semelhança, né? Que a gente não é descendente de Adão, não é mais descendente de italiano, a gente é imagem e semelhança dele. A gente está em Cristo Jesus, que é o que você falou, né? Que é o Espírito vivificante. Agora, entender o Espírito não é uma coisa simples, né? A gente tem que continuar firme na palavra e pedindo que o Espírito se revele, né? Revele isso a nós. Não é uma coisa simples. E em Coríntios 5, você estava falando, em Coríntios 5 está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo Jesus. Como é que você está em Cristo Jesus, cara? Né? Como que você está?
Que daí você pega uma parte lá em que os caras vão tirar os demônios e falam, em nome de Jesus que Paulo prega, sai demônios. Aí os demônios olham para eles, Jesus Cristo eu conheço. Paulo não. Mas vocês... rasga a roupa, dá tapa na cara, os caras saem todo doidos. Não é? Tipo assim, quem são vocês, cara? Porque o Espírito não tá ali, velho. Né? A vontade do cara em proliferar aquela palavra e falar isso, mas o Espírito não tá naquelas pessoas. Se tivesse, eles teriam conseguido expulsar, porque o nome deles estaria no livro da vida. Né? Então, ué, quem é você, velho? Você não tá em livro nenhum daqui. Tá só seu corpo. Exato. E aí vai lá e dar um monte de tapa. Aí Jesus fala, olha que coisa doida. Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem por colocar seu nome no livro da vida. Olha que palavra forte que Jesus fala, cara. Porque às vezes a gente se alegra assim, nossa, eu tenho domínio sobre os demônios, vou lá, coloco em nome de Jesus e tal. É aqui os caras tomando tapa na cara, velho. Né? Pode falar. Posso falar? Pode. Uma coisa que eu aprendi não aprendi agora, cara. No meu tempo de mais... Não é que eu sou velho, mas bem mais novo de vida cristã. Eu nunca tinha entendido. Na verdade, nem tinha procurado também, velho. O porquê da palavra, assim, né? Aonde que a tradução da palavra? Porque ela é traduzida. E eu nunca quis saber de onde ela veio de verdade. Sei que ela é traduzida, beleza, traduzida e me deixaram aí. Beleza, deixa aí que uma hora eu leio. Minha vida sempre foi assim. E quando eu comecei a me interessar por mais da palavra e buscar mais, a primeira coisa que eu quis saber é qual que era a primeira linguagem que ela tinha sido escrita. Né? E aí, quando chegou nessa linguagem, é o grego, é o hebraico. E o que acontece? Existem palavras-chave lá. Uma coisa da palavra-chave da alma é pneuma, do espírito. E a alma é psique. Que daí nasce todas as ciências de tudo. Então, nasce a psicologia, a psiquiatria, que vai revelar o seu passado. Um psiquiatra pode revelar o seu passado conversando com a pessoa. Só trata o passado. Mas se ele quiser tratar o futuro, ele não consegue. Ele não é mago. Nem mago consegue. Não tem como ele fazer isso. Né? Quem que fala do futuro dessa pessoa? Somente o Espírito. Por isso que Cristo falou isso para Nicodemos. Né? Por isso que ele falou, você precisa nascer do seu Espírito. Porque é no Espírito quem somos. Né? Quem eu sou? Por que eu sei que eu sou filho amado? Por que eu sei o amor de Deus e identifico isso em mim? Porque eu entendi que eu tenho um Espírito. E no meu Espírito não tem passado. Lembra que segunda passada a gente estava falando do berçário? De uma criança que acaba de nascer? Né? É ali, é o teu Espírito. Ele acabou de nascer. Aquilo ali é quem nós somos. E pronto. É o que Deus disse que você é e você aceita. Porque muitas vezes a gente tenta entender a palavra pela mente, né? E na mente tá a alma, cara. E daí você não vai conseguir fazer. Lógico. Porque ele não conseguiu ter o discernimento do Espírito. Então, e para mim isso foi muito difícil, cara. Muitos anos. Fiz 31 anos. E eu acho que eu fiquei 30. mas poucos meses que eu consegui entender de fato o Espírito, assim. Porque quando a gente começou a procurar mais, entender mais da palavra, por isso que a palavra de Deus diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O coração que ele está falando é o Espírito. Quando o seu Espírito vivificar e você quiser saber quem eu sou, aí eu me revelo de verdade. Porque se Adão e Eva, que quando eles viraram alma e corpo, tiveram noção do seu corpo, a alma deles se agigantou, ficou maior. E o Espírito, né, ele é muito educado, ele se retirou. Foi aonde Deus parou de ter relação assim com o homem, né? Senão Adão e Eva poderiam continuar no jardim. Se eles só fossem alma e corpo, eles poderiam continuar no jardim se Deus se relacionasse com a alma? Sim. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que buscar Deus no nosso espírito. Porque é através do nosso espírito que nós temos relação com Deus.
Senão a gente não consegue conversar com Deus. Ah, mas tudo que eu oro, Deus não ouve? Deus ouve, lógico que ele ouve, mas pela misericórdia dele, né? Mas o relacionamento de pai e filho é quando o filho sabe quem é. Gálatas 4:1 diz assim, que enquanto o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo. Mas é menino no quê? Não sabe que tem o Espírito. Não busca o Espírito. Não busca entender quem ele é em Cristo Jesus. Não em alma e corpo. E Gálatas 4:2 diz assim, que enquanto o herdeiro for menino, quem dirige a herança dele é um tutor. Porque ele não sabe quem é. Né? Um tutor cuida de toda a herança dele. Mas quando nós sabemos quem somos, e somos em Cristo, somos filhos amados, de fato, entendemos isso, aí nós sabemos de fato que nós somos herdeiros. Daí aí começa a mudar. Então, eu acho que isso que você falou é muito interessante. A gente saber que a nova criação, ela não está na alma e não está no corpo, não, cara. Ela está no espírito. Mais uma segunda falando de espírito, né? Mas é porque é onde começa. É onde começa a nossa caminhada cristã, de fato, em Cristo Jesus. Né? Por isso que a palavra fala assim, pode vir como você está, mas você não vai permanecer. Venha como estás, né? Alma e corpo. Mas quando você entender quem você é, você vai entender o Zoe. Uma coisa que a gente estava vendo esse final de semana, uma mensagem, e o pastor falou bem assim, né? Que achei muito legal. Ele falou assim, como é que é? Ananias e Safira, que foram os dois lá, que tentaram dar uma ludibriada lá e não sobrou pedra sobre pedra, né? Morreu. Aí, Safira é uma pedra, certo? Toda vez que a gente contar pedra na palavra, ela se remete à lei. Né? Ananias, o princípio da palavra de Ananias é graça. Né? E a graça e a lei não conseguem andar junto. Por isso que em Gálatas, o apóstolo Paulo fala assim, o fim da lei é Cristo. Porque graça e lei não andam juntos. Por que deu briga ali? Né? Numa tipologia, se a gente for ver, por que os dois morreram? Porque um estava na graça, outro estava na lei, morreu. Quando Paulo cai do cavalo, que ele vai para a casa de Ananias, ele fica cego, a primeira coisa que ele vê é quem? Ananias, uma tipologia da graça. Então, por que Paulo foi feliz em tudo que fez? Foi, cara, o Novo Testamento basicamente foi 70% foi ele que escreveu. Por quê? Porque ele só viu a graça. Ele não quis saber da lei. Quando na igreja de Coríntios o pessoal tá deixando alguma coisa entrar da lei e tal, ele vai lá, conversa com a galera e fala, gente, pelo amor de Deus, não vai colocar graça, não vai colocar lei no meio da graça que vai dar bad, é ruim. Por quê? Porque como Deus se relacionava com o povo. Né? Não pode, o Deus, ele não vai castigar um filho, porque Cristo já fez, a gente não pode confundir aqui, nós somos a nova criação, nós somos a nova aliança, e na nova aliança somos nós. Entendeu? Aquele povo não está na nova aliança, né? E isso que eu achei muito legal, né? A gente saber, assim, que nem na segunda passada a gente tinha conversado exatamente sobre isso também, da pedra, que estava com a água, que é o que lá no casamento que Jesus tinha que lavar, que é onde o pessoal lavava os pés e as mãos, né? Aquela pedra de tipologia a lei. Tinha água dentro, tinha a vida dentro da lei. Mas o que Jesus faz? Jesus transforma um vinho novo, faz um vinho novo. Então, chega de água, chega de lei, e a partir de agora é um vinho novo. Vamos celebrar o vinho novo, vamos celebrar a vida nova. Né? Somos nós, que é o Espírito vivificante. Então, essa consciência de Cristo nós temos que ter para que, de fato, nós possamos... eu acredito muito na volta que está bem próxima. Eu acredito que... Não sou louco para dizer que daqui uns dias, uns meses, uns anos. Não, mas está próximo. Está muito próximo. Eu acredito muito nisso. E é um momento que a igreja... o mundo vai começar a cair mais e a igreja vai começar a subir mais. Mas para a igreja começar a subir mais é quando ela entende que ela é igreja.
que somos nós. Quando nós entendemos que nós somos a igreja, quando nós entendemos que nós somos o Espírito, aí, porque aí a gente pode usar a palavra como herança de fato ao nosso favor. Por isso que é Novo Testamento. É para nós. Né? Se alguém morrer e tem 2 testamentos, o cara fala assim, ó, tem o Velho e tem o Novo Testamento. Qual testamento você vai ficar? Rapaz do céu, me vê o velho aí. Não, mas o velho, agora o velho não tem mais. Essa casa aqui não tá no velho, isso aí. É a mesma coisa que chegar no juízo, o cara comete um crime, né? O cara comete um crime e fala assim, conhece o juiz ali e tal, fala, juiz, faz o seguinte, pega lá a lei de Dom Pedro, lá, a Constituição de lá, e me julga por lá. Daí o cara fala assim, não, você tá louco? Como é que eu vou te julgar por lá? Tem uma nova Constituição. Mas então faz o seguinte, pega um pouquinho da de lá e pega um pouquinho da de cá. O cara fala assim, vai dar ruim, cara, eu não posso fazer isso, porque como é que eu vou colocar uma na outra? Não rola, não posso fazer isso, não tá mais vigente. O que tá vigente é a nova. É a mesma coisa pra gente. Para que nós possamos identificar o Espírito em nós, é o Novo Testamento, cara. É ali que nós vamos identificar o Espírito. Mas o que ficou para trás? O que ficou para trás serve de parâmetro para a gente saber que antes de Deus ser o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, tudo isso ele continua sendo, sim. Mas antes de tudo, ele é meu Pai. Antes de tudo, ele é. E mostra também como é ruim viver sem Cristo, né? Olha aquilo, cara, que esses caras passaram, né? Serve para você falar, ó, se você não viver em Cristo, é isso que você vai passar. A Carla escreveu aqui, eu também creio que está muito próximo à vinda de Cristo. A gente só tem hoje para crer nisso, que amanhã a gente não tem, né? Não existe. Então, se a gente não acreditar nisso hoje, amanhã a gente pode não ter a oportunidade de crer nisso, né? É doido. Exatamente. Vocês querem finalizar aí? Vamos finalizar. A Dani sempre fica quietinha. Só absorvendo. Eu acho. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela vida da Dani, do Diego, da Valentina, do Davi, das nossas vidas, Pai. Todas as pessoas que estão na live, nos assistindo conosco e as pessoas que vão assistir ainda também. Que o Teu Espírito Santo continue a nos revelar verdadeiramente o que a Tua palavra diz, o que o Senhor, o nosso Pai, deixou para nós, a única herança, a única coisa que o Senhor tem é a palavra. E nós temos ela hoje, temos acesso a hoje, e podemos viver a palavra, não somente ler, interpretar com a nossa alma, mas interpretar com revelação através do Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos porque o Senhor nos deu a graça e a misericórdia e se renovam todos os dias a graça e a misericórdia em nossas vidas. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor continue trabalhando em nosso espírito e que a nossa alma diminua e que o nosso corpo e a nossa alma sejam guiados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, ó, excepcional semana, só a gente acreditar que é uma excepcional semana que ela acontece. Então, é excepcional semana para todos nós, para quem está assistindo, para vocês. A gente vai se falando. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.